já que a gente está falando em balanço, né? Se a gente for falar em primeiro semestre, a gente fechou tanto sob o ponto de vista financeiro positivo e esportivamente também muito positivo, né? Aquilo que a gente falou, quem imaginaria que a gente ia terminar com 3 Copas, né? Mas, por outro lado, para não dizer que a gente está, vamos dizer assim, só pesando por um lado da balança, e aqui a gente não está jogando confete em Tume, Alberto Maia, seja quem for, porque por outro lado também, esportivamente, a gente tem esse déficit aí, né, de risco de não classificação no G8. A torcida do Paysandu é exigente e a gente falta o quê? Falta o último objetivo. Falta o último. Eu digo que o nosso ano ele se resume em 10 jogos. Os 4 de agora e os 6 do outro campeonato que é diferente desse. Para mim, independente de qualquer coisa, a gente saindo dessa Série C, a gente vai ter um recomeço com uma estrutura muito mais, com muito mais horizonte, entendeu? Então a gente tem que literalmente sair da Série C para mudar de patamar, porque nem combina o Paysandu na Série C, não combina nada. Se Deus o livre, eu vou bater aqui na madeira, a gente não tiver o acesso, terra arrasada para a gestão, já que a gente está falando aí de balanço? Se a gente estivesse falando de uma empresa qualquer, o balanço lhe era excelente. Não tinha quem discutisse onde o Paysandu estava em dezembro e onde o Paysandu está hoje. Só que tem uma parada que chama-se futebol, que envolve uma outra parada que se chama amor. E aí, meu amigo, é um problema, porque toda semana tu dá o chamado all-in. O que eu quero dizer com isso? Que se Deus o livre, o Paysandu não conseguir o acesso, muito de todo o bom trabalho feito fora de campo, nos bastidores, em estrutura, em saneamento de dívida, em pagamento de outras dívidas, isso vai ser colocado muito em xeque. Então, o resultado esportivo de um clube, ele acaba definindo muito mais o que foi o ano daquele clube do que necessariamente esse trabalho feito nos bastidores. Eu não consigo, sinceramente, e aí vocês dizem que eu sou extremamente racional, mas eu não consigo pesar a mão em qualquer avaliação que eu faça dessa diretoria pelo que está sendo entregue. Os caras estão fazendo milagre. Não tinha nada. O Paysandu não tinha nada. Os caras estão entregando para a gente 3 títulos, um clube em recuperação judicial com as dívidas controladas e com um resultado de superávit. Agora, é claro, né? Se não conseguir o acesso, Deus o livre, vai ficar essa mancha. Mas não pode, Valber, em qualquer avaliação que se faça racional, você não pode trabalhar com terra arrasada se a bola não quiser entrar no final de tudo, entendeu? Porque o trabalho, dentro do contexto, ele foi bem feito. Então, eu não consigo avaliar negativamente o ano do Paysandu simplesmente se o acesso não vier. E eu sei que Tuma, Maia, diretoria, executivo, comissão técnica, tem essa exata noção de que o trabalho vai ser avaliado pelo acesso na Série C. Mas uma avaliação racional, ela precisa entender esse outro contexto, que é um contexto que a gente chama de incontrolável. Porque, lembrem, e a gente, todos nós aqui somos Paysandu doentes, ou melhor, sadios, para lembrar que se aquela cabeçada do cara do Volta Redonda não tivesse, ou melhor, tivesse entrado naquele jogo lá no Rio, o Paysandu não teria subido naquele ano, e o ano teria sido um lixo. E o ano acabou sendo super bem avaliado, porque o Paysandu conseguiu acesso. Então, às vezes, esse detalhe da bola entrar ou não entrar lá, ele acaba tendo uma importância muito grande numa avaliação que não dá para ser assim. Porque senão, aí desculpa, a gente vai entrar na vala comum de analisar o negócio, como faz aquela rapaziada que todo dia bota a cara na internet, falar de resultado de jogo. E aí, pô, aí eu não vou, entendeu? Eu não vou. Para eu analisar, o jogo foi 1-1, é muito simples. E não dá para a gente
racionalmente, criticamente, aceitar a avaliação de todo um ano de trabalho baseado. O Paysandu subiu, o trabalho é excelente. O Paysandu não subiu, o trabalho é uma porcaria. Para mim, não dá. Apesar de tudo isso, quando a gente olha para os outros 19 clubes da Série C, e aí palavras do próprio Marcelo Santana, que a gente deveria ocupar mais ou menos ali a quinta folha. Então, se a gente tem a quinta folha, a gente tem a segunda maior torcida junto com o Santa Cruz, e se a gente tem a camisa mais pesada, mais do que do Santa Cruz, será que, por outro lado também, não fica esse... Mesmo antes da gente classificar ou não, porque aí é uma outra história, né? Acesso ou não, é outra história, mas também esse fato da gente estar passando aperto, não coloca um asteriscozinho nessa gestão, Anderson? Eu acho que eu vou muito mais na linha do pensamento do Alves, quando ele diz, meu amigo, tem o imponderável dentro do futebol, né? Tem aquela bola que insiste em não entrar, e a gente sofreu muito isso nas 2 rodadas aqui na Curuzu, contra o Brusque e o Barra, né? Acho que foi o Barra que a gente atacou, pressionou e não conseguiu fazer o gol, meu amigo. E aí, cara, obviamente pesa a questão da incompetência do jogador, de não conseguir fazer os gols, mas sejamos sinceros, Ivaldo, a gente conversou muito isso no WhatsApp, a gente conversou muito isso na live ontem, né? Vamos olhar para o elenco do Paysandu, pelo menos os 11 titulares do Paysandu. Realmente não foi montado um elenco que é feito para subir. Se a gente olhar nome por nome, realmente não foi montado um elenco que é feito para subir. Eu acho que foi montado, sim, um elenco que foi feito para subir. E aqui tudo bem, quem for querer falar, levantar o argumento de que quer defender a diretoria, quer babar ovo da diretoria. Se a pessoa levantar esse tipo de argumento, é porque ela não conhece o nosso conteúdo, ela não acompanha as nossas lives, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, mas eu não consigo olhar para os 11 titulares do Paysandu e não ver um time que realmente foi feito para subir. Aí a gente pode começar a questionar as peças de reposição, pode questionar a demora na contratação, mas quando a gente olha para os 11, eu enxergo sim um time que foi feito para subir, eu enxergo sim um time que tem muita capacidade para subir, e aí até por isso a gente critica quando um time perde do jeito que perdeu para o Amazonas. Até por isso a gente questiona esse time quando a gente vê ele sofrendo para ficar entre os 8 numa Série C que é graduada por baixo. E aí a gente não pode somente culpar a gestão, a gente não pode somente culpar a diretoria. Aí a gente tem que fazer a cobrança em cima dos jogadores, em cima dos 11 que estão lá dentro de campo, meu amigo. Porque se o Pedro Henrique pega uma bola, e como aconteceu contra o Amazonas, e erra um passe de menos de 1 metro, a incompetência da gestão é do cara que contratou? Não, porque lá no início da temporada, até maio, até abril, a gente estava falando que o Pedro Henrique ia ser uma das maiores joias, assim como eu acho que ele tem potencial para ser. Mas aí tem o imponderável do futebol, que aí a gente não consegue medir, não consegue dizer o que é. Caio Melo, por exemplo, vinha sendo um dos melhores volantes, um dos melhores 8 das séries C e B, bora botar aí, das séries C e B. E aí vem uma lesão, o cara não consegue recuperar o ritmo, não consegue recuperar o nível de desempenho que ele vinha tendo. A gente tinha o Pedro Henrique que acertava o lançamento de tudo que é jeito, e agora erra passe de menos de 1 metro. A gente tinha o Cleiton Pego, que vinha com oportunismo e sendo dos melhores pontas dessa Série C, e agora ele perde o gol que ele perdeu contra o Ipiranga. Então é isso, cara. Eu acho que é um fator de tudo, mas não dá para responsabilizar somente a gestão. Eu acho que o que a gente pode responsabilizar a gestão em cima disso deveríamos ter melhores peças de reposição. Não deveríamos ter nos apoiado somente em garotos da base. E aqui eu dou um exemplo muito claro. Não dá para a gente tirar um Caio Melo e colocar um Henrico. Infelizmente não dá. A gente já falou isso aqui. E aí esperar que o Henrico vá conseguir fazer esse trabalho de transição, defesa-ataque, é muito. E aí sim eu acho que a gente pode cobrar da nossa diretoria. Mas quando eu olho para os 11 titulares, fica muito complicado. E só dando uma pincelada em cima desse faturamento do Paysandu, né, até esse momento, acho algo muito positivo. E quando a gente fala sobre a recuperação judicial, não quer dizer que a gente está endeusando a situação do Paysandu, não. Mas diante da realidade que foi nos posta, hoje o que está sendo feito no clube é totalmente diferente. E o que o Bruno Antunes falou a respeito disso é muito verdade. A gente tem que elogiar sim e tem que tirar como muito positivo, dada a situação em que a gente se encontrava em 2025.
Paysandu estava no nível crítico em 2025. E eu entendo, tá? Fazem parte do mesmo grupo, fazem parte do mesmo nível de gestão, tinha gente que fazia parte da chapa, ocupava certos lugares, mas quem dá canetada, quem toma a decisão final, meu amigo, é o presidente. E a gente está vendo que quando quer se fazer diferente, pode se fazer, que é como o Márcio Tuma está demonstrando, e eu entendo, tá? Se o Paysandu não subir, vai ser terra arrasada, entendo quem defenda isso, às vezes até concordo em certos pontos, mas a gente não pode descartar o trabalho todo que vem sendo feito nos bastidores também.